Boa tarde a todos, que sejamos todos envolvidos com muita paz. O assunto que nós vamos conversar hoje é do capítulo 2 do Evangelho segundo o Espiritismo, que nos fala que meu reino não é deste mundo. Vamos começar com uma história que retiramos do site Momento Espírita. Conta-se que, certa ocasião, o imperador alemão realizou uma visita a uma das mais afastadas províncias dos seus domínios. Passando por uma pequena escola, situada à beira da estrada onde passava, em uma zona rural, resolveu interromper a viagem e visitar os alunos. Professores e crianças o receberam com emoção, respeito e acatamento. No meio de tanto entusiasmo, houve quem improvisasse um discurso para saudar a ilustre personagem. O imperador ficou surpreso e feliz com a recepção. Percebendo que a classe era viva, inteligente e desinibida, sentiu-se muito à vontade entre os alunos. Depois de ouvir cantar, declamar, discursar, ele resolveu se divertir um pouco com as crianças. Pediu ao seu secretário que lhe trouxesse uma laranja e, mostrando aos meninos e meninas, perguntou: qual de vocês é capaz de me responder a que reino pertence essa fruta que tenho na mão? Ao reino vegetal, respondeu de imediato uma garota, risonha, de olhos brilhantes e muito comunicativa. Surpreendente, disse o imperador, e continuou: já que você respondeu com tanta precisão, vou lhe fazer duas outras perguntas. Espero que você responda correta e imediatamente. Se me responder sem hesitar, eu lhe dou uma medalha como prêmio. Você aceita o desafio? Aceito sim, senhor, falou prontamente a garota. Então, colocando a mão no bolso da sua farda, tirou uma moeda e mostrou à menina, indagando: e esta moeda, a que reino pertence? A menina respondeu: ao reino mineral. E eu, a que reino pertenço? Questionou o imperador. Houve um rápido silêncio. Os colegas se entreolharam, a garota apagou o sorriso alegre, ficou séria e constrangida. Então, de repente, teve uma resposta que lhe veio à mente. Seus olhos voltaram a brilhar. O sorriso iluminou a sua face. E ela respondeu, alto e claro: o Senhor pertence ao reino de Deus. A resposta da menina causou admiração entre os colegas, professora e toda a comitiva que acompanhava o imperador. Foi, no entanto, o próprio imperador que mais se sentiu tocado pela afirmativa da garota. Com a voz embargada, entregou a medalha prometida e emocionado falou: espero que eu seja digno deste reino, minha filha. E no Evangelho segundo o Espiritismo, neste capítulo 2, tem um diálogo entre Jesus e Pilatos, no qual Pilatos pergunta a Jesus: você sois o rei dos judeus? Disse Pilatos. Jesus respondeu: meu reino não é deste mundo. Se meu reino fosse deste mundo, minhas gentes teriam combatido para me impedir de cair nas mãos dos judeus, mas meu reino não é daqui. Pilatos então lhe disse: sois, pois, rei? Jesus lhe replicou: vós o dissestes, eu sou o rei. Eu não nasci e nem vim a este mundo senão para testemunhar a verdade. Qualquer que pertença à verdade, escuta a minha voz. Isso está em São João, capítulo 18, versículo 33, 36 e 37. Então, neste diálogo, Jesus nos afirma que existe um reino diferente, uma vida futura. Um reino no qual Jesus é o rei. Num reino em que é soberano os ensinamentos, as leis do Mestre Divino. Um rei em que, neste reino, o que realmente existe é a lei do amor. E para que nós, como disse o imperador desta história, desta conversa que esta menina disse, nós precisamos sermos dignos de estarmos dentro deste reino. É por isso que estamos aqui.
para evoluir, para aprender, para progredir, para aproveitar as oportunidades que a Terra nos fornece, para que possamos, em breve tempo, sermos dignos de estarmos neste reino. Hoje, somos melhores do que no passado, do que ontem. Amanhã, seremos melhores do que hoje. Esta é a lei. Esta é a fatalidade. Este é o nosso destino. Conseguir sermos dignos de entrarmos neste reino. Ou seja, a perfeição relativa em relação ao Pai. Vivenciar os ensinamentos da lei do amor. A ideia clara e precisa desta vida futura que o Espiritismo vem nos dar a certeza através dos Espíritos que vem nos descrever em todas as suas fases as condições de uma existência feliz ou infeliz, de acordo com a vida que tiveram aqui na Terra. Esta fé inabalável sobre o futuro nos dá a certeza de que teremos uma vida melhor. E isso tem consequências imensas sobre a nossa moralização. Porque desta forma compreendemos que é necessário mudar. E essa mudança muda todo o nosso ponto de vista em relação à nossa existência aqui na Terra, a nossa passagem neste planeta. A vida corporal, com essa mudança de comportamento, de entendimento, com essa ideia precisa e essa fé inabalável de uma vida futura, de um mundo melhor, de uma existência de felicidade e paz da qual todos nós almejamos, ela nos dá a certeza de que a vida corporal não é nada mais do que uma passagem, uma curta estação num país ingrato, numa escola difícil, mas necessária ao nosso aprendizado, de espíritos ainda, de crianças espiritualmente falando, imaturas, desobedientes, e que muitas vezes fazem manha para conseguir um determinado objetivo, um brinquedo do qual elas almejam. Essas dificuldades, as atribulações da vida, não são mais do que aprendizados necessários que recebemos com paciência, porque sabemos que eles terão curta duração e que eles devem ser seguidos por um estado mais feliz. E a morte, então, nos dará certeza de que nada mais tem de apavorante, nada mais é a morte do que a porta, não será mais a porta do nada, mas a da libertação, que abre ao exilado, aquele espírito que está aqui por algum tempo, exilado do seu mundo de felicidade, da sua verdadeira pátria, mas no momento necessário ao seu aprendizado. Ela dará à morte a entrada de uma morada de felicidade e de paz. Sabemos que estamos num lugar temporário e não definitivo. Isso é o que o Espiritismo veio nos colocar. Através dos Espíritos, através das suas obras, nos mostrar que a verdadeira pátria nossa, o verdadeiro mundo pelo qual nós ficaremos por toda a eternidade, não é no mundo material, mas no mundo espiritual. A verdadeira pátria é o mundo dos Espíritos, porque nós somos seres espirituais e não seres materiais. Estamos, sim, temporariamente, no mundo no qual necessitamos de um corpo físico para aprender, para aproveitar as oportunidades das lições da vida, para que possamos ser dignos deste mundo, deste reino, do qual Jesus já nos colocava há 2000 anos atrás. Mas no mundo em que Ele veio nos trazer a verdade, como disse Ele, eu vim testemunhar a verdade. Ele veio mostrar de que forma teremos que viver, de que forma devemos que nos colocar para que possamos ser dignos de um reino onde Jesus é o Rei. Isso tudo, essa certeza, esta fé, nos acalma o espírito. Recebemos as dificuldades da vida não com tanto desespero, mas com oportunidades de crescimento. Isso tudo vai nos resultar uma calma de espírito que nos abranda a amargura
e nos ajuda a ter mais paciência, mais resignação, mais compreensão nas atitudes e nas situações que a vida vai nos apresentando, para que possamos dar passos maiores ao rumo desta vida melhor. E isso conta também que certa vez, no século passado, um turista americano foi na cidade do Cairo, no Egito. Seu objetivo era visitar o famoso rabino. O turista ficou surpreso ao ver que o rabino morava num quarto simples, cheio de livros. As únicas peças de mobília eram uma mesa e um banco. E o turista então perguntou ao rabino: onde estão os seus móveis? E o rabino, bem depressa, perguntou também ao turista: e onde estão os seus? Os meus, disse o turista, mas eu estou aqui de passagem. E o rabino respondeu também: eu também estou aqui de passagem. Então o Espiritismo nos mostra exatamente esta lição deste rabino. O nosso momento aqui na Terra é um momento de passagem. Mas nós, imaturos, crianças, espiritualmente falando, nós às vezes vivemos aqui na Terra como se aqui fosse o nosso lugar definitivo. Como se daqui nós não fôssemos partir. Então a nossa estada aqui na Terra, que tem o objetivo do nosso aprimoramento espiritual, do nosso crescimento, da nossa evolução do espírito, dos ensinamentos, vivenciar os ensinamentos do Mestre, nós deixamos de lado. E aqui nós nos preocupamos simplesmente com o mundo da matéria. Nos preocupamos às vezes tanto com as coisas da matéria, em juntar bens materiais, em juntar aquilo que a terra, em que o mundo de matéria nos promete, nos proporciona, e esquecemos do nosso verdadeiro objetivo. Muitas vezes não temos tempo de frequentar a um culto religioso, a uma casa religiosa, porque nós estamos muito ocupados com os nossos afazeres profissionais, com os nossos empreendimentos da vida, com aproveitar a vida do que muitas vezes nós colocamos aqui na Terra, que seriam aproveitar as coisas momentâneas, que sabemos que são instantes de felicidade, mas tão pouco que logo em seguida o ser humano procura outras coisas para lhe deixar feliz. É por isso que o homem hoje procura tanto os prazeres do álcool, nas drogas, no cigarro, no sexo, no desequilíbrio, à procura destes momentos um pouquinho maiores da felicidade, da qual eles não encontram. E não vão encontrar porque a felicidade, Jesus já disse, não é deste mundo, não é aqui. A felicidade é no outro mundo, no outro reino, onde então reina o amor, onde reina a verdadeira essência do Espírito. Mas nós somos imaturos e não compreendemos isso. Temos a todos os momentos da vida nos mostrando situações, exemplos de que aqui tudo fica, de que aqui nada levamos e de que nós achamos que somos eternos, mas a vida é tão rápida, tão passageira, tão curta, que hoje e agora estamos aqui, mas daqui 5 minutos não sabemos, podemos já termos partido para a verdadeira pátria e deixaríamos tudo que aqui nós valorizamos tanto. Chegamos ao ponto de educar os nossos filhos, as nossas crianças, também com essas nossas ideias erradas. Porque quando conversamos com o filho a respeito da sua opção profissional, o que nos preocupamos primeiro? Se ele vai ganhar dinheiro, se ele vai ser bem sucedido, se ele vai conseguir ter a vida na qual nós acreditamos no momento que é o melhor. Esquecemos que o nosso filho é como nós, espíritos imortais, espíritos que estão aqui para aprender a viver melhor espiritualmente, para progredir. Não que o espiritismo, não que estamos condenando os bens materiais, não é nada disso. Não que não tenhamos que ter uma profissão que nos dê ganho para pagar as nossas contas, para
ter uma casa confortável, para nos vestirmos bem, para termos o nosso veículo, enfim, para termos aquilo que nós precisamos no mundo de matéria. Não é isso. Isso é necessário, sim. Nós precisamos trabalhar, estudar, lutar, nos aperfeiçoar para termos os recursos necessários para que ficarmos. Não podemos ser parasitas de uma sociedade. Não podemos ser encostados nos outros. Precisamos, sim, é claro, usufruir e vivenciar estes bens. Mas o que não podemos é o que muitas vezes fazemos. Colocar um valor excessivo nestes bens, porque eles ficam aqui e nós não vamos levar nada. O que vamos levar são as nossas conquistas espirituais. E aonde nós podemos conseguir essas conquistas espirituais? Uma casa religiosa é o começo. Porque ali nós vamos para escutar, para refletir sobre os ensinamentos do Mestre. E com o tempo vamos acabar aprendendo a viver melhor. Nós também podemos aproveitar as lições da vida e progredir espiritualmente dentro do nosso ambiente de trabalho. Não nos preocupando só com a renda, que é necessária, tornamos a dizer. Não vamos daqui sair dizendo, a Loreni, o Espiritismo diz que a gente não precisa ganhar dinheiro. Precisamos sim, precisamos pagar as nossas contas, precisamos sim, queremos ter uma vida melhor financeiramente falando. Nós podemos aproveitar o nosso lado profissional e fazer o melhor daquilo que podemos fazer naquela área, incentivando, ajudando o progresso das outras pessoas, da nossa sociedade, do nosso país. E não sermos um parasita para simplesmente sugar aquilo que pode nos beneficiar, esquecendo dos outros, esquecendo por que estamos aqui. E Jesus nos alertava o tempo todo sobre isso, quando ele nos fala daquele homem que acumulou no seu celeiro. Ele fez um celeiro muito grande e neste celeiro ele colocava toda a sua colheita e pensava, o dia que eu conseguir encher todo o meu celeiro, eu poderei dizer, hoje estou feliz, agora sim posso usufruir da vida, agora sim posso aproveitar a vida. E Jesus então disse, louco, hoje mesmo você partirá para o mundo espiritual. Quando este homem conseguiu encher o seu celeiro e disse, hoje eu sou feliz, Jesus disse, é louco, porque agora mesmo você partirá. E o celeiro, com tudo cheio, com tudo aquilo que ele acumulou, ficou na terra. Porque aqui ficam as coisas materiais. Nós não levamos para o mundo espiritual. Aqui fica. E aqui está. A única coisa que partirá conosco é as nossas aquisições espirituais. Aquilo que nós fizemos de bom aqui na terra. Aquilo que nós proporcionamos de bom para os outros, para o planeta, para a nossa comunidade, para nós mesmos. Porque há uma troca. Aquilo que a gente faz para os outros, na verdade estamos fazendo para nós. Porque estamos progredindo, melhorando. E é por isso que nos vem a felicidade. Quando nós fazemos algo por outro, nós nos sentimos muito bem. Nós nos sentimos felizes. E é por isso que o Espiritismo nos diz, fora da caridade não há salvação. Ele não quis dizer com isso que nós somos obrigados. É porque aí nós sentimos bem, nós nos sentimos felizes. Porque estamos fazendo algo pelo outro. E, consequentemente, muito mais por nós mesmos. A simples dúvida sobre essa nossa conversa, sobre a vida futura, nós daremos à vida corporal um valor excessivo e agiremos como uma criança que não vê nada além do brinquedo do que deseja. E para obter um determinado brinquedo, ela é capaz de tudo. E quando não consegue, lhe vem a tristeza, a depressão, a decepção, uma esperança frustrada, uma ambição não satisfeita, uma injustiça que se acredita vítima. O orgulho e a vaidade feridos. Sendo assim, uma verdadeira tortura. Porque quando nós colocamos o nosso tesouro naquilo que é material, estamos perdidos. Estamos muito frágeis. Porque os bens materiais são fáceis de serem perdidos. Então é muito fácil
nós cairmos no desespero, na tristeza e na decepção. Agora, quando nós fazemos o contrário, aí sim, ninguém tira de nós. Quando nós colocamos toda a nossa atenção, todo o nosso empenho, todos os nossos recursos nos bens materiais, o ladrão rouba. O ladrão pode roubar. Eu quero muito um determinado celular. Faço tudo para ter aquele celular. O ladrão vem e rouba. E aí? Fico infeliz por causa disso. E assim tantas outras coisas. Sabemos quantas pessoas tinham fortunas e, no entanto, perderam. Então a nossa felicidade não pode estar à mercê de algo tão frágil, tão rápido de ser perdido. A nossa felicidade deve estar, sim, baseada no que é concreto, no que é real, no que ninguém nos toma, que é o nosso aprendizado. Tanto intelectual, a escola da vida, quanto no moral. Precisamos nos aperfeiçoar intelectualmente, precisamos frequentar a escola, precisamos aproveitar as oportunidades que hoje a Terra já nos fornece. Que todos nós temos oportunidades de estudar. Todos temos oportunidades. Até alguns anos atrás não havia essa oportunidade. Só alguns tinham esse mérito, esse benefício. Hoje não. Todos nós temos oportunidades, condições de estudar, aprender, melhorar profissionalmente como pessoa. Temos uma visão maior das coisas da vida. E também devemos nos preocupar em melhorar também moralmente. Porque só dessa forma nós vamos conseguir sermos dignos deste reino do qual Jesus nos prometia. Diz que certa vez conta-se uma história que existia um rei que tinha 4 esposas. A 4ª esposa, o rei gostava muito, amava ela demais. E para ela ele fazia tudo. Dava os lindos presentes, joias, roupas caras, e dava tudo o que ele podia para ela, do bom e do melhor. A 3ª esposa, o rei também gostava bastante. Ele gostava de apresentar ela aos outros reinos, mas ele tinha medo. Ele tinha medo que ela trocasse por um outro rei. Ele vivia na insegurança com essa sua 3ª esposa. A 2ª esposa do rei, ele também gostava. Ele sempre a procurava quando ele precisava conversar. Ela conversava com ele, ela escutava, ela lhe ajudava a resolver e a sair das suas dificuldades. Ele então sempre a procurava quando precisava de alguém para lhe escutar. A 1ª esposa, ela era resignada, ela era uma esposa fiel, companheira, estava sempre ao lado do rei, mas o rei nem ligava para ela, nem olhava, ela como se ela nem existisse para ele. Um dia este rei ficou muito doente e ele percebeu que o seu fim estava próximo, que a morte estava ali. E ele então pensou: tenho 4 esposas, vou morrer sozinho. Vou conversar com elas para ver se uma delas pode me acompanhar. Chamou então a que ele mais gostava, a 4ª esposa, e lhe disse: eu sempre lhe dei tudo que eu pude, sempre fiz o melhor, sempre lhe dei do bom e do melhor. Agora estou para morrer. Por amor a mim, você me acompanharia na minha viagem? E ela disse: nem pensar. Virou as costas, bateu a porta e saiu. O rei ficou muito chateado. É como se um punhal estivesse cravado no seu coração. A dor foi imensa. Chamou a 3ª esposa. Ele fez o mesmo convite. E a esposa disse: não posso lhe acompanhar. E assim que você morrer, eu vou casar com ele. E ele então, o seu coração sangrava de tanto desespero, de tanta decepção. Lhe vê então, ele chama a 2ª esposa. E a 2ª esposa lhe diz: eu gosto muito de você, mas por mais que eu goste de você, eu também não posso lhe acompanhar na sua viagem. O máximo que posso fazer é enterrá-lo. O rei então estava no desespero total. Não tinha mais ânimo de nada. Então ele escutou uma vozinha. Era a 1ª esposa. E ela diz a ele:
eu vou com você, eu vou lhe acompanhar, eu estou sempre com você. Ele então olha para ela, fraquinha, não fora bem cuidada, feinha, e ele então diz: eu deveria ter me preocupado, ter me tratado melhor, ter te cuidado melhor enquanto havia tempo. Na verdade, todos nós na nossa vida, nós também temos 4 esposas. A 4ª esposa da nossa história do reino é o nosso corpo. Por mais que a gente cuide dele, para que ele fique bonito, saudável, na morte, ele nos deixa. Ele não nos acompanha. A 3ª esposa são as nossas riquezas. Os bens materiais, o nosso luxo, as coisas pelas quais nós damos tanto valor aqui na terra. Também, quando nós morremos, nós ficamos para outras pessoas. Nós não conseguimos levar. A 2ª esposa são os nossos familiares, os nossos amigos. Eles estão conosco. Quando a gente precisa, a gente conversa, eles nos ajudam, eles nos aconselham, eles têm paciência para conosco, mas eles não podem nos acompanhar nessa morte. O máximo que eles fazem é ir até o cemitério, nos enterram e voltam para as suas vidas, porque eles continuam aqui na terra encarnados. Aquela pela qual nós não ligamos, nós não cuidamos, ela está às vezes feinha, desnutrida, mal cuidada, é um espírito. Este que nos acompanha quando encarnamos e quando desencarnamos. Ele que está sempre conosco. É aquele que nos acompanha pela eternidade. É aquele que está sempre com a gente. É esse que nós devemos nos preocupar. É esse que nós devemos cuidar. É esse que nós devemos dar os melhores presentes. E quais são os melhores presentes para o espírito? A sua evolução, a sua melhora, o seu progresso. E aonde nós podemos conquistar isso? Nós devemos procurar. Aonde nos sentimos melhor? Se é o Espiritismo que nos acalenta, que nos explica, que nos consola, que viemos às casas espíritas. Não só quando estamos doentes do espírito, não só quando estamos desesperados, mas sempre para nos fortalecer. Porque a vida aqui na Terra, a escola da vida tem momentos que nós temos provas bem difíceis, bem cruéis, bem complicadas. E se nós estivermos fortalecidos, se nós estivermos dentro de um local onde possa nos harmonizar, nos equilibrar, estas provas continuarão difíceis sim, porque é o que nós precisamos, mas nós vamos encarar essas provas de forma diferente, com outro olhar, com outra visão, e desta forma vamos aprender muito mais fácil. Então a primeira esposa é a qual nós devemos ter mais preocupação. Que demos a ela tudo o que ela precisa, tudo o que ela necessita, para que possamos o mais breve possível sermos dignos deste reino no qual Jesus nos promete. E para encerrar a nossa conversa desta tarde, nós vamos ver um depoimento de uma rainha, que foi rainha aqui na Terra, mostrando mais uma vez para nós os bens materiais, os bens terrenos, são importantes sim, mas não são o mais importante. Eles são necessários, só que devemos ter cuidado com o valor pelo qual nós estamos colocando estes bens. E aqui vem o depoimento dela, onde ela deu em 1863. Tem como título Uma Realeza Terrestre. E ela diz: quem melhor do que eu poderá compreender a verdade destas palavras do nosso Senhor? Meu reino não é deste mundo. O orgulho me perdeu sobre a terra. Quem, pois, compreenderia a insignificância dos reinos deste mundo se eu não a compreendesse? Que carreguei comigo da minha realeza terrestre? Nada, absolutamente nada, diz ela. E como para tornar a lição mais terrível, ela não me seguiu até o túmulo. Rainha eu fui entre os homens, rainha eu acreditava ser o reino dos céus. Que desilusão, que humilhação.
quando, em lugar de ser ali recebida como soberana, vi acima de mim, mas bem acima de mim, homens que eu acreditava bem pequenos e que desprezei, porque não eram de um sangue nobre. Oh, então eu compreendi a esterilidade das honras e das grandezas que se procura com tanta avidez sobre a terra. Para se preparar um lugar neste reino, é preciso a abnegação, a humildade, a caridade em toda a sua prática celeste, a benevolência para com todos. Não se vos pergunta o que foste, que posição ocupastes, mas o bem que haveis feito, as lágrimas que enxugastes. Ó Jesus, disseste que o teu reino não era deste mundo, porque é preciso sofrer para alcançar o céu. E os degraus do trono não nos aproximam dele. São os caminhos mais penosos da vida que a ele conduzem. Procurai, pois, o caminho através das sarças e dos espinhos, e não entre as flores. Os homens correm atrás dos bens terrestres, como se os devessem guardar para sempre. Mas aqui não há mais ilusão. Eles se apercebem logo de que não agarraram senão uma sombra e negligenciaram os únicos bens sólidos e duráveis, os únicos que lhes são de proveito na morada celeste, os únicos que podem lhe dar o acesso ao reino dos céus. Tende piedade daqueles que não ganharam o reino dos céus. Ajudai-vos com as vossas preces, porque a prece aproxima o homem do Altíssimo. É um traço de união entre o céu e a terra. Não o esqueceis. Uma rainha da França, 1863. Então fica este o nosso recado, a nossa conversa dessa tarde, nos lembrando que precisamos sim viver o mundo, precisamos das coisas do mundo, mas a nossa atenção especial é para aquela esposa que nos acompanha, é o nosso espírito. Que procuremos um tempinho da nossa agenda para esse espírito, para esta esposa. Muito obrigada para todos e que Deus nos ajude. Então, amigos, obrigado por terem assistido esse vídeo. Se vocês gostaram, cliquem no polegar para cima que está aqui embaixo. E também no botão inscreva-se, que está desse lado. Assim, sempre que vocês entrarem no YouTube, receberão notificações de vídeos novos e estarão ajudando a continuarmos divulgando os conhecimentos espíritas na rede. Muito obrigado.